Olá, pessoal. Meu nome é Matheus. Hoje nós vamos mostrar aqui alguns tutoriais sobre como mexer, como fazer um aplicativo no Android Studio. Hoje, em específico, nós vamos ensinar a parte de login e cadastro, tá? A primeira coisa, no caso nosso aqui, a gente vai estar usando o Firebase, o banco de dados do Firebase. E a primeira coisa para usar esse banco de dados vai ser criar um projeto aqui. Então, basta entrar aqui no console do Firebase, você cria a conta sua lá e tudo. E você vai estar aqui na tela inicial dele, nos projetos. Só cria um novo projeto, você coloca o nome que você quiser. Sei lá, projeto teste. Dá um continue. Aqui você pode ignorar essa parte, não precisa. Enfim, vamos criar o projeto. Beleza, dá um continue. Ok, você está aqui. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui no Android, e você vai setar o seu aplicativo. Você precisa de um arquivo, tá? Que é o config file do Firebase, lá no seu aplicativo, senão ele não vai funcionar. Então aqui você vai colocar o package name do seu aplicativo. Você que escolhe isso na hora de você criar. Normalmente ele fica aqui no build Gradle, aqui, ó. No meu caso aqui é o com.app.outro. Então você vem aqui no build Gradle no app e você coloca o nome do seu pacote. Então beleza, vamos colocar o nome aqui. Pode colocar um nickname para ele, né, um apelido, vou colocar Outro mesmo. Aqui você ignora esse debug aqui e dá um register. Beleza, ele vai gerar para você esse ponto .json aqui. Você faz o download dele e você vai jogar lá no My Application. Então aqui, ó. Vem aqui no app aqui. Então, deixa eu abrir ele aqui no... Ah, não é aqui não. Deixa eu abrir aqui no Explorer. Você vai pegar esse arquivo e vai jogar ele aqui, tá? Aqui, ó, dentro do app, ele vai estar aqui, ó, Google Services. Se você não fizer isso, ele não vai conseguir ler o seu Firebase. Então, esse é um ponto importante aí. Beleza, dá um next aqui. Você precisa implementar as dependências aqui do Firebase. Aqui tem um tutorial tudo certinho, tá? Vai depender muito da versão do Gradle que você está usando. Mas, no geral, você vai ter que, lá no Gradle, faz, né, na build dele, você vai ter que adicionar o repositório aqui do Maven e do Google, tá? A dependência aqui do Google Services também, e também a implementação do Firebase. Então, basicamente, você vai vir aqui, tanto no build Gradle do projeto e do módulo, vamos começar aqui no projeto, você vai implementar aqui no repositório do Google, do Maven, e aqui nas dependências, o Google Services. Depois, aqui, onde você implementa as outras dependências, você vai chamar a biblioteca do Firebase. Então, aqui, ó, vai ser esses dois aqui. Na verdade, todos esses aqui. Dependendo do que você vai usar, você não vai precisar desse alt aqui. No meu caso aqui, eu estava usando, então eu estou usando. Mas, enfim, é só seguir lá todo o tutorial da documentação, vai depender do que você quer. Beleza? E em alguns casos, você também vai precisar alterar algumas outras coisas aqui no settings. Por exemplo, colocar o repositório do Google e do Maven Central aqui também. Depende da versão que você está usando o Gradle. Perfeito. Feito isso, deixa eu voltar aqui para o Firebase. Então, Next. Não Continue. Ok, você vai clicar aqui no Outro, viu que ele apareceu. Beleza? Então, já está tudo certinho, ele identificou. Ok, agora você vai aqui no Build, Real-Time Database. A gente vai criar um novo, tá? Então, dá um Create aqui.
Pode deixar nos Estados Unidos mesmo. Aqui você vai deixar desse jeito aqui, dar um enable. Ok, você vai vir aqui em Rules. E o que está para falso aqui, você vai mudar para true. Beleza. Dá um publish. Ok, seu database já está pronto para uso. Aqui você não vai ver nada. Ó. Esse aqui é o seu database. Não tem nada aqui, porque você vai ter que criar isso através do aplicativo. Eu já criei um database pronto, que é o que eu usei nesse aplicativo, e ele ficaria assim, ó. Então, eu criei aqui um usuários. Dentro desses usuários, vai ter os meus usuários. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse usuário com essa key gigantesca aqui, e cada usuário tem um e-mail e uma senha. No meu caso aqui, esse aqui é o meu e-mail e a minha senha é Nelson. E tem outro usuário aqui e mais outro aqui também. Vai ser desse jeito. Você pode ter mais campos, por exemplo, e-mail, senha, tipo de usuário, enfim, o que você quiser, tanto faz. Tá? Agora, vamos para a parte do código em si. Como funciona o código? A primeira coisa que você vai ter que criar, deixa eu fechar essas telas aqui, vai ser uma classe dos dados do usuário. Como eu disse, lá no meu banco de dados, o meu usuário tem e-mail e senha. Então, você vai criar uma classe, o nome que você quiser. No caso aqui, eu coloquei user data. Ele vai ter o e-mail, a senha, faz um set e um get para essas senhas. Mais para frente a gente vai usar, tá? E para o e-mail também. E você vai criar dois construtores. Um vazio. Esse vazio aqui, apesar da gente não estar usando, se você não colocar ele, o Firebase não funciona. Tá? A biblioteca precisa disso. E o outro, para a gente instanciar um novo usuário, né, que vai ser o e-mail e a senha. Beleza, criado isso, vamos passar para a parte do cadastro. Como que funciona o cadastro de um usuário? Aqui tem muita parte de front-end que eu vou pular, porque você vai decidir o que você vai querer fazer. Então, na parte do cadastro, tem muita parte aqui de front-end que você vai decidir o que você vai querer. Como coletar os dados do usuário, e-mail, senha, como fazer a verificação, você decide. Então, eu vou pular isso, tá? Então, você vai criar aqui na Activity, onde você quiser. Essa parte aqui é do front-end. Ok, vamos para a parte aqui direto do sign-up, que é o que realmente vai fazer o cadastro do usuário lá no banco de dados. Eu criei um método à parte, tá? Que ele vai receber aqui o dado do usuário e a senha. E aí eu chamei uma outra aqui, que é o create user. Esse create user aqui, ele vai receber os mesmos e-mail e senha. E aí vamos começar. Deixa eu dar um expand all aqui, só para a gente ver o código. O que vai funcionar? A gente vai criar aqui uma referência do banco de dados, tá? Essa referência a gente vai precisar chamar de um path. O que é esse path? Eu coloquei esse path aqui, que vem dessa classe minha aqui, que é o usuários. Ou seja, se você vier aqui, o path é esse cara aqui, ó. É basicamente o seu banco de dados aqui, o nome do seu banco de dados. Ok? Você pode criar vários aqui, se você quiser, com nomes diferentes. É o path dele. Então, eu coloquei isso aqui. Eu coloquei uma classe à parte só porque eu estou usando bastante. Mas, enfim, a gente vai pegar aqui do usuário, que é uma string aqui, e vai criar uma nova instância de um usuário. Beleza. Nessa parte aqui, a gente vai adicionar o usuário para o banco de dados. Então, esse user ID aqui, basicamente, se a gente errar aqui, caso ele não conseguir pegar a referência do banco de dados, ele vai falhar, tá? Então, é por isso que tem esse assert aqui, que é diferente de null, porque caso não for, ele vai dar erro. Então, beleza. A gente vai setar o valor, no caso, isso aqui é um lambda, mas você pode expandir isso aqui se você quiser. Então, beleza. Depois que a gente verificou que o user ID é diferente de nulo, a gente vai setar o valor que a gente quer.
Então, a gente vai pegar o user aqui, que é os dados. Então, a gente vai criar um novo usuário, um novo objeto da classe usuário, que tem o e-mail e nome, e você vai setar o valor dele. Aqui, ó, ele estava em Lambda, eu expandi ele, mas basicamente você vai precisar chamar o database reference, ponto, set value, vai passar o usuário que você criou, vírgula, new database, referência, ponto, computation listener, tá? Enfim, aí você implementa as funções, que nem está aqui embaixo, ó. Não vou escrever tudo de novo, não. Que você vai implementar essa função aqui, onComplete. No caso, você pode vir aqui e dar um replace com lambda para ficar mais fácil, só para não ter aquele monte de coisa aqui. Mas a própria IDE vai te ajudar a fazer o método aqui. E aí, beleza. Essa função do onComplete, aqui, ó, ela recebe um erro aqui do database e a referência, tá? Se o erro for diferente do nulo, ou seja, não deu erro, então a gente vai verificar. Desculpe, se ele for diferente de nulo, ou seja, tem um erro, a gente vai verificar qual que é o erro. Pode ser um erro de conexão, que eu trato aí do jeito que eu quis aqui, ou qualquer outro erro genérico, algum erro de comunicação, enfim, qualquer outra coisa. Do contrário, ou seja, não deu erro nenhum, você faz o próximo passo. Você já adicionou o usuário ao banco de dados. O próximo passo aqui meu seria passar para a próxima tela, sei lá, a tela inicial do aplicativo, enfim. Já nesse else aqui, já fez o cadastro do usuário e já está pronto, tá? Uma dica, é bom confirmar o e-mail do usuário antes de fazer o cadastro, porque às vezes ele pode colocar um e-mail que não existe ou algo do gênero, tá? Agora a parte de login. O Álvaro que vai explicar para a gente essa parte do login, tá? Olá, eu sou o Álvaro e vou dar continuidade aqui no nosso tutorial de login. Bem, partindo agora para a nossa classe de Login Activity, a gente vai precisar de um Context App Context. Para que ele serve? Ele é meio que um identificador ou passaporte do aplicativo que permite que ele acesse e use recursos do sistema Android. Vai ter algumas partes desse tutorial que a gente vai pular e ignorar porque são partes front-end que não é tão interessante para a gente. Como, por exemplo, essa parte aqui a gente pode ignorar porque não faz sentido para a gente no momento. E essa parte aqui, ó, que é a parte de front-end, então vamos pular também. Bem, continuando com o tutorial, a gente vai ter essa linha aqui, ó, de comando, que é o App Context, que pega o get da aplicação do contexto. O que ela serve? Em vez de a gente ficar chamando toda hora essa função, para passar algum contexto da aplicação, a gente só repete o App Context, que a gente vai pegar o contexto que a gente precisa. Avançando, a gente vai ter um check-in de Remember Me. A gente vai ter um Shared Preference, com o nome de Checkbox, que ele vai verificar no nosso armazenamento se tem algum dado salvo, como login, senha, por exemplo. Caso tenha, a gente vai usar a string remember. Caso a remember exista, ela vai retornar isso aqui pra gente. Caso ela não tenha nada no nosso endereço de memória, ela vai retornar vazio. Caso o remember retorne true, ele vai passar dentro do if, vai verificar se ele tem conectividade com a internet. Verificando a conectividade com a internet, a gente vai precisar do intent. Esse intent, ele vai ser startado nessa linha aqui de comando, que ele vai inicializar a atividade específica que a gente precisa, que nesse caso a gente vai inicializar a nossa home screen. Bem, inicializado a nossa home, a gente vai finalizar esse método, que vai ser a classe que a gente está. Caso ele não esteja conectado com a internet, ele vai passar por um render de 500 milissegundos, que vai mandar o usuário para a tela de logout e vai printar uma mensagem de erro de conexão com a internet. Bem, avançando no nosso tutorial, essa parte que a gente pode ignorar, que é a parte front-end, conforme eu tinha dito. Na parte de login, a gente vai ter quase a mesma ideia da parte do check-in. Essa aqui é a parte de animação, a gente pode pular. A gente vai ter um handler que vai ter 200 milissegundos de delay. Aí vai passar pelo if para verificar se o usuário está conectado com a internet. Caso o usuário esteja conectado com a internet, ele vai entrar com o seu e-mail e senha para autenticar o usuário. Aí a gente tem outro Shared Preference, que vai ser o mesmo nome do checkbox ali em cima. Que aí vamos ter um Shared Preference editor, que esse editor ele vai servir para fazer alteração na preferência, ou seja,
Caso o usuário marque remember me como true, ele vai checar como true. Aí caso for acessar o aplicativo novamente, não precisará fazer login. Caso ele marque como false, ele vai dar o apply. Aí o usuário sempre vai ter que fazer um login novamente na aplicação quando for entrar. E esse else é caso o usuário não tenha conexão com a internet. Aí ele vai dar uma mensagem de erro. Essa parte aqui podemos pular novamente, que é a parte front-end. E no pool do login, a gente vai ter um intent novamente, que ele vai abrir a intenção da nossa home activity aqui. Aí isso aqui é basicamente para a gente colocar uma animação enquanto os dados estão sendo carregados do nosso database. A gente vai ter um database reference, que vai pegar os dados do Firebase, com o caminho especificado, database functions.path. A gente vai criar uma consulta para buscar o usuário pelo e-mail. Caso o usuário tenha fornecido o e-mail, seja igual ao e-mail válido do nosso banco de dados, ele vai passar para essa linha de comando aqui, que vai ter um listener, que vai ser para corresponder à consulta fornecida pelo Firebase. Já agora dentro do nosso método onChange, aqui vai fechar a nossa animação. A gente vai passar dentro do if, que vai verificar se o data snapshot existe e se ele possui pelo menos um filho. Após fazer essa verificação, a gente vai aqui para o user snapshot, ou seja, ele vai basicamente pegar o filho de dado retornado. A gente vai fazer um user data usuário. Esse user data do usuário nada mais é que converter os dados do usuário em um objeto user data. E a gente vai pegar o ID do usuário, que geralmente é uma chave única para cada usuário, para criar o seu identificador. Bem, dentro do nosso if, a gente vai verificar se o usuário é diferente de nulo e se a senha que ele colocou bate com a senha do nosso database. Caso bata, o login vai dar como bem sucedido. Aí, novamente, caso queira fazer uma nova verificação, a gente coloca o ID diferente de nulo, faz a mesma linha passando, database reference, aí vai ser o user reference. A gente vai pegar agora esse ID e vai verificar se caso tenha mais algum dado a ser retornado. Caso tenha mais algum dado a ser retornado, a gente vai passar o listener de novo, dentro de outra função chamada onDataChange, e vai verificar que se o data snapshot existe. Como aqui no nosso caso a gente não tem nenhuma atividade adicional, a gente apenas vai inicializar a nossa home e vai fechar a atividade ou método atual. Mas nesse bloco aqui, basicamente, você pode fazer talvez verificação de telefone, caso tenha. Esse é apenas para verificar que a chave é apenas para mostrar, caso não tenha sido encontrado nenhum dado dentro do banco de dados. O nosso onCancel aqui é para tratar erros do banco de dados. Esse else é dentro do bloco para falar que a senha está incorreta. E esse outro else para verificar que o usuário está incorreto. E esse é onCancel, o mesmo onCancel daqui de cima, para tratar erros de banco de dados. Bem, agora avançando, a gente vai falar um pouco sobre a recuperação de senha. A gente vai ter essa função. Aqui para a gente não faz muito sentido, que é a parte de front-end. O que vai fazer sentido vai ser essa função database functions.changePassword, que ele vai chamar uma função dentro dessa classe, changePassword, vai fazer a redefinição de senha. Bem, a gente vai ter o load, que vai fazer uma animação enquanto a gente está migrando para essa função. A gente vai ter outro database referência, que vai fazer a mesma ideia da função de login. Ele vai para o método path. Ele vai criar novamente a consulta dentro do banco de dados, verificando se o e-mail bate com o e-mail que o usuário entrou. Caso bata, a gente vai entrar dentro do onDataChange. Aí ele vai fazer novamente a verificação para ver se ele retornou algum dado para a gente. Caso ele tenha retornado, a gente vai fazer um user snapshot. Aí a gente vai usar a user key do usuário, ou seja, vai ser o nosso identificador único novamente. Que aí vai pegar a chave do usuário. Aí dentro desse bloco if, a gente vai verificar se a user key é diferente de nulo. Caso seja diferente de nulo, a gente vai fazer a alteração de senha e vai setar a nova senha do usuário entrou. A gente vai mostrar um diálogo indicando que a senha foi alterada com sucesso nessa linha e vai alterar o callback para true, indicando que a senha foi alterada com sucesso. Esse catch, caso tenha dado algum erro, aí ele vai mostrar uma mensagem de erro. Esse else para mostrar caso o usuário não tenha sido encontrado no nosso banco. E esse else é a repetição desse else de cima aqui. E o onCancel, o mesmo onCancel que eu mostrei
ali atrás, que é para tratar os erros do banco de dados. Bem, avançando agora para a parte final, a gente vai ter uma função de logout, que vai pegar o mesmo shared preference lá em cima e vai apenas setar ele como falso agora. Só que nessa função, a gente vai chamar uma função auxiliar que está dentro da classe de drawItens, que vai entrar dentro de um try e entrar dentro desse else if. O que esse else if faz? Ele vai executar, ele vai pegar o ID do logout. Esse intent ele vai ser usado para criar uma intenção de nova atividade, ou seja, a gente vai migrar o usuário para a tela de login novamente e vai apenas startar essa atividade. Voltando aqui, a gente vai dar o apply nessa função, que vai setar como false e vai colocar o usuário na tela de login novamente. Bem, essa foi a apresentação nossa. Espero que tenham gostado. Caso for alguma dúvida, tanto eu quanto o Matheus estamos à disposição para saná-las. Muito obrigado.